Olá, queridos alunos! Estou aqui mais uma vez, a professora Lucimar, de Língua Portuguesa, do 6º ano E Vespertino. E hoje nós vamos dar orientações e estudar a respeito dos conteúdos que nós temos no nosso 5º caderno de atividades, que já estão lá disponíveis no nosso blog da escola, no Google Forms e entre outras ferramentas tecnológicas que nós temos. Falando a respeito do nosso 5º caderno, vamos iniciar estudando o que é um texto literário. Os textos literários são baseados na imaginação do escritor ou do artista. Portanto, são subjetivos, com a função de entreter o leitor. Esse tipo de texto está intimamente relacionado com a arte. Por ser um texto artístico, não tem compromisso com a objetividade e com a transparência das ideias. Vamos ver agora algumas características do texto literário? Vamos lá? E falando sobre as características, do texto literário, ele é um texto artístico com uma função estética, que tem como objetivo recreativo, provocando diferentes emoções no leitor. Assim, os textos literários nem sempre estão ligados à realidade, geralmente a uma ficção, e muitas vezes são subjetivos, podendo existir diferentes interpretações de leitores distintos. Além disso, o texto literário contém figuras de linguagem, sentido figurado e metafórico das palavras, que tornam o texto mais expressivo. Então, nós não vamos adentrar aqui ao estudo de figuras de linguagem, mas nós vamos estar falando a respeito de uma delas, que é a metáfora, que é essa questão do metafórico. O que é essa metáfora? É a comparação. Quer ver um exemplo de uma comparação? Vou pegar uma frase de Fernando Pessoa que é assim: meu pensamento é um rio subterrâneo. Vejam só, olha a figura de linguagem, a metáfora. Está comparando o meu pensamento como se fosse um rio subterrâneo. Então é uma comparação. Se eu falar assim, aquele menino é alto, parece um poste, comparando a altura. Então aquele menino é alto, como parece até um poste, de tão alto que ele é. Então, uma figura de linguagem, é uma metáfora, está fazendo uma comparação. Ele é alto como um poste, Então, essa é mais uma característica desse texto literário. E como exemplos de texto literário, nós temos as peças teatrais, os romances, as crônicas, os poemas, contos, fábulas. Então, trazendo toda essa linguagem diferenciada, toda essa linguagem literária, Por isso já fala texto literário. Diferente do que nós vimos lá dentro do gênero jornalístico, o gênero notícia, nós vimos que ele é objetivo, que ele tem foco, que ele está passando uma informação. Então, o texto literário ele já é diferenciado desse tipo de texto. Ok? E além do texto literário, o nosso 5º caderno de atividades, nós temos também o gênero crônica. Isso, mais um gênero para nós estarmos aprendendo. E o que é uma crônica? A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto. No Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins em meados do século XIX. Nós temos as crônicas muito populares de Machado de Assis. Então aqui está mais um gênero textual, em que nós vamos ver no nosso 5º caderno, as crônicas. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de substantivos, ok? Vamos lá, substantivo. Substantivo é a classe de palavras que dá nome a seres, coisas, sentimentos, processos, estados, fenômenos, substâncias, entre outros. Por isso, é uma classe com muitas palavras
e é subdividida de acordo com as características daquilo que a nomeia. Os substantivos são variáveis em gênero, masculino ou feminino, número, singular ou plural, e grau, aumentativo ou diminutivo. Agora nós vamos falar a respeito da classificação dos substantivos. Prestem atenção. Ele pode ser substantivo comum ou próprio. Substantivo comum é um nome comum e generalizado que se dá a uma espécie ou categoria de ser ou coisa. Exemplo: cachorro, comum. País, comum. Escritor, comum. Já o substantivo próprio é um nome específico que se dá a um ou outros indivíduos, como lugares, marcas, nomes de rios. Próprio: nome do cachorro, Mickey. Próprio: nome do país, Brasil. Próprio: escritor, Fernando Pessoa. E assim por diante. Então, nós temos aqui duas variações, substantivo comum e o próprio. Compreenderam? Agora, nós temos o substantivo concreto e o abstrato. O substantivo concreto, sua existência é própria e independente, podendo ser fisicamente, como no caso de seres vivos, objetos inanimados, fenômenos concretos e palpáveis na realidade ou mentalmente. Assim, mesmo seres imaginários podem ser concretos a partir do momento em que ganham uma forma no pensamento e são imaginados como dotados de existência própria. Por exemplo, fada é um substantivo concreto, porque por mais que você imagina, ela é concreta no seu pensamento. Substantivo abstrato é aquele que depende de um ser concreto para existir, isto é, para ser produzido. A existência do substantivo abstrato está atrelada a outro substantivo concreto e totalmente dependente dele, como no caso de sentimentos, anseios ou fenômenos não palpáveis. Por exemplo, amor. Para o amor existir, alguém precisa amar. Então, ele é um substantivo abstrato. Compreendeu? Vamos lá. Concreto. Exemplo: cimento. Abstrato. Exemplo: imaginação. Concreto: saci pererê. Abstrato: mitologia. Concreto: dragão. Abstrato: medo. Perceberam que imaginação, medo são ações que dependem do ser humano para elas se concretizarem? Então são abstratos. Já os concretos, como cimento, saci pererê, eles são existentes. Isso mesmo. Vamos para mais dois tipos nessa classificação dos substantivos? Vamos lá? Agora nós temos os substantivos primitivo e o derivado. O substantivo primitivo é aquele cujo nome não se origina de outro nome, por isso é um nome que pode originar outros nomes. Ou seja, digamos a palavra pedra. Ele é primitivo, ele não se deriva de outra palavra, correto? Exemplo: pedra. Já o substantivo derivado é aquele cujo nome origina-se de outro. Essa origem dá-se comumente por meio do radical de um substantivo primitivo. Eu dei o exemplo de substantivo primitivo pedra e agora derivado eu vou falar pedrisco, porque deriva da palavra pedra, pedrisco. Vamos aos exemplos? Primitivo, pedra. Derivado, pedreiro. Primitivo, flor. Derivado, floricultura. Primitivo, lenha. Derivado, lenhador. E assim por diante. Vamos agora a mais dois? Vamos lá? Agora nós vamos falar dos substantivos simples e dos substantivos compostos. O substantivo simples é aquele que apresenta apenas um radical em sua forma. O substantivo composto
é aquele que apresenta mais de um radical em sua forma. Pode ser formado pela junção de duas ou mais palavras, que se transformam em uma só e por justaposição. Nesse caso, ligadas por hífen ou por aglutinação. Vamos lá aos exemplos? Substantivo simples, roupa. Substantivo composto, guarda-roupa. Substantivo simples, queda. Substantivo composto, paraquedas. Substantivo simples, sol. Substantivo composto, girassol. Agora, vamos compreender melhor essa questão a respeito do substantivo composto por justaposição e aglutinação? O substantivo composto por justaposição é quando as palavras não se modificam e grande parte é ligada por hífen. Vejam bem, grande parte, nem todas. Exemplo, passatempo, sem hífen. Já o substantivo composto por aglutinação são aqueles em que sofrem transformações em algumas palavras quando separadas. Exemplo, planalto é a palavra plano mais alto. Quando houve a junção, a aglutinação, perdeu-se a letra O. Outro exemplo, a palavra pernilongo. A palavra pernilongo é perna mais longo. Observa que ela também perdeu o elemento, a letrinha A, ao aglutinar-se. Então, são essas as diferenças entre o substantivo composto por justaposição e por aglutinação. Agora, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos substantivos quanto à sua coletividade, ou seja, substantivos coletivos. Vamos lá? Eles são um grande conjunto de seres ou de objetos de uma mesma espécie ou classificação. O coletivo fica no singular por já representar a ideia de um grupo, ou seja, de múltiplos seres. Exemplo: coletivo de pessoa, povo, sociedade. Coletivo de animais, uma espécie de uma determinada região, fauna. Coletivo de plantas, espécies de determinada região, flora. Coletivo de árvore, floresta. Coletivo de ilha, arquipélago. Coletivo de músico, banda. Coletivo de pássaro, bando. Vejam só. Então, aqui nós falamos a respeito da classificação dos substantivos, ok? O que é um substantivo? O que é um substantivo? De forma resumida, é o nome de todas as coisas. Tudo o que tem um nome é um substantivo. Lápis, Rider, Frozen. Tipos de substantivos: comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato. Substantivo comum, quando você tem vários exemplos: homem, país, jogador. Dica: sempre iniciando com letra minúscula. Substantivo próprio, quando determina algo ou alguém: Whindersson, Brasil, Neymar. Dica: sempre iniciando com a letra maiúscula. Substantivo simples, formado por uma palavra: flor, sol, chuva. Substantivo composto, formado por duas ou mais palavras: beija-flor, girassol, guarda-chuva. Substantivo primitivo, dá origem a outras palavras: jornal, gato, pão. Substantivo derivado, nasce de outras palavras: jornaleiro, gatinho, padeiro. Substantivo concreto, que é possível tocar, mesmo na imaginação: livro, fada, tesouro. Substantivo abstrato, que não é possível tocar: inveja, amor, alegria.
Vamos ver se você aprendeu. O nome de todas as coisas é substantivo. Agora, testando o seu conhecimento, o que você aprendeu nesta aula, encontre um exemplo para cada tipo de substantivo. É sabido que você pode encontrar mais de um exemplo para o mesmo tipo de substantivo, mas vamos tentar conciliar aqui um exemplo para cada tipo de substantivo. Então, um exemplo de comum cidade. Exemplo de próprio Itália. Exemplo de simples batata. Exemplo de composto aguardente. Exemplo de primitivo ferro. Exemplo de derivado ferradura. Exemplo de concreto tijolo. Exemplo de abstrato ódio. Agora vamos falar um pouquinho a respeito dos adjetivos. Os adjetivos, eles são da classe de palavras que têm como função atribuir características ao substantivo. Como classe variável, também é marcada por distinção de gênero, número e grau, assim como no substantivo. Então, os adjetivos, eles atribuem uma característica ou qualidade ao substantivo. Quer um exemplo? A boneca é bonita. Substantivo, boneca. Adjetivo, bonita. Que ele está caracterizando uma característica da boneca, que é o substantivo. Em relação ao gênero, número e grau, ele sofre essa flexão assim também, porque se eu disser as bonecas são bonitas, percebem que o adjetivo ele acompanha o substantivo. Sendo assim, assim como bonecas está no plural, teve a flexão de número, quantidade, a palavra bonitas também está no plural. Compreenderam? Vamos lá para mais a próxima etapa? E nós vamos assistir a um vídeo que vai fazer uma breve reflexão a respeito dos adjetivos. Um vídeo ilustrativo que vocês vão gostar muito. Vamos assistir agora? Matias, você já decidiu o que vai dar de presente de aniversário para sua mãe? Já, acho que vou dar um livro. Eu pedi ajuda para minha avó, mas ela não entende o que é que eu quero. Se eu não der mais dados para ela sobre os gostos da minha mãe, ela não vai poder me ajudar. Você tem razão. Você se lembra que na escola estivemos falando do uso dos adjetivos? Hoje vamos aprender brincando com umas palavras muito especiais. Eu vou dizer uma palavra em segredo para um de vocês, um substantivo, e esse aluno terá que pensar palavras que descrevam esse substantivo para que o resto possa adivinhar de que palavra estamos falando. Pode começar, Luciana. Este substantivo é carinhoso, peludo, fiel e protetor. Perfeito. Alguém já sabe? É um cachorro. Tudo que diz, descreve um cachorro. Muito bem. Agora é a sua vez, Matias. O substantivo é amarelo, quente, necessário, fogoso. É o sol? Muito bem, Maíco. Todas essas palavras que usamos para descrever os substantivos, que nos dão informação sobre eles, são os adjetivos. Então os adjetivos nos dizem como são os substantivos. Isso mesmo, Michael. Eles dizem as qualidades dos substantivos aos que fazem referência. Vamos ver agora se tudo o que você aprendeu vai poder ajudá-lo um pouco. Eu vou ler para você. Escuta, avó, quero que você me recomende um livro interessante de história uruguaia. Além disso, eu quero comprar flores amarelas muito perfumadas e uns chocolates suíços muito gostosos. Com isso, ela já não vai ter dúvidas. Obrigado, Lu. É muito importante que você os use bem, para que todos entendam o que você quer dizer. E agora nós vamos falar a respeito de numeral. Não é aula de matemática, mas vamos lá aprender um pouquinho a respeito dos numerais dentro da língua portuguesa? O que é numeral? Numeral é a palavra que dá ideia de número. Lembrando que numeral faz parte da classe gramatical. Exemplo: 1, 2, décimo, metade. Tipos de numeral. Cardinal. Eu costumo falar que é referente ao caderno, então é a numeração que você escreve com 1, 2, 3. Ordinal. Referente à ordem. Primeiro, segundo, terceiro.
Multiplicativo, como o próprio nome diz, referente à multiplicação. Dobro, triplo. E fracionário, referente à metade. Então, meio, metade, terça parte. Hora de testar seu aprendizado. Identifique o tipo de numeral. Letra A, vamos lá. Milésimo. O que seria? Qual o tipo de numeral? Ordinal. Letra B, 1/15. Muito fácil. Fracionário. Vigésimo. Ordinal. 30. É como você escreve no caderno, então é cardinal. 88. Novamente, cardinal. Quádruplo. Lembrando, quádruplo, multiplicativo. E o último, metade, é fracionário. Bons estudos, façam todas as atividades do quinto caderno, né? Com elas vocês vão aprender mais sobre gênero textual, né? Falamos sobre o texto literário, sobre o gênero crônica, falamos a respeito de substantivo, adjetivo, numeral, enfim, bons estudos. Qualquer dúvida, todos os professores da disciplina de língua portuguesa do 6º ano estão à disposição. É só estar acessando o link que vocês têm por meio do Facebook da escola para acessar o Facebook pessoal de cada professor, tá? Procurem fazer as atividades por meio do Google Forms, né? Que nós estamos trabalhando dessa forma para aprimorar essa nossa interação. E não se esqueçam, dúvida, estamos aqui. Boa aula, bons estudos e até a próxima. Tchau!